É inacreditável a dimensão internacional do Lula. Foi uma entrevista, é interessante essa entrevista, que ele participou de um grupo de defesa da democracia e ele fez uma crítica por que a direita avançou. E fala de todas as vulnerabilidades da esquerda, só até como uma autocrítica aí, que é interessante, pessoal. Vamos tentar ver o fenômeno Lula aí. Ele é um democrata por convicção e prática. É um social-democrata, ou seja, no máximo centro-esquerda, e jamais tentou confrontar os pilares aí do modelo econômico. O que ele faz é avança pontualmente, busca brechas no orçamento para incluir os mais pobres e fortalecer os movimentos sociais, é responsável em relação à gestão pública, aí sabe da importância dos movimentos sociais como pilares da democracia. Agora, tem vulnerabilidades que a gente aponta aqui, né? Tem dificuldade de consolidar planos estratégicos de desenvolvimento nacional. E, agora, por conta dessa vulnerabilidade política, ele cede, às vezes, excessivamente para montar as coalizões, dentro desse presidencialismo de coalizão que marca a democracia brasileira. Né? Agora, a parte que mais chama atenção é o seguinte: é o presidente brasileiro de maior prestígio internacional, em todos os tempos, não tem comparação aí. Hoje em dia, ele é a principal liderança global pela paz. Mas aqui, internamente, essa polarização política emburrecedora, vamos tentar dividir o país em duas áreas. Aí. Vamos tentar dividir aqueles que acreditam no país como uma nação desenvolvida e tudo, com divergências aí. O pessoal que acha que tem que ter mais intervenção do Estado, o pessoal que acha que o Estado tem que acabar, mas, digamos, as pessoas de boa vontade que acreditam na necessidade de preservar o Estado, a soberania, as instituições nacionais. Dentro desse grupo, o Lula teria toda a condição, por seu histórico, por seu compromisso com a democracia, de ser o que a direita acha que é a terceira via. É o sujeito capaz de fazer a grande conciliação nacional em cima de pontos pontuais de civilizar o capitalismo brasileiro, reduzir um pouco as grandes disparidades de renda que existem no país, tomar medidas para coibir exageros, fortalecer a classe média, nada revolucionário. É algo em cima da noção da social-democracia europeia branda. Não se pretendia chegar nem ao modelo alemão, que tinha sindicatos participando de empresas e tudo. Mas esse profundo preconceito acabou transformando o Lula, nos olhos aí do povão, influenciado não só pelas redes sociais, mas pelo trabalho de mídia e por essas declarações todas aí, como um radical. É o cara radical que quer implantar o comunismo, que quer tomar terra das pessoas. É inacreditável. Então, ele poderia ser o grande coordenador desse pacto nacional pela democracia e pelo desenvolvimento social. E acabou sendo aí um fator de polarização. Quer dizer, o Bolsonaro surge aí por conta do baita complexo, baita paranoia aí da centro-direita aí com o Lula quando o PSDB sai da cena política. Você pega todo esse trabalho do Supremo nesse período aí de década de 10, aí foi isso. A perseguição do Ministério Público, o apoio da mídia. Nossa, hoje quando eu vejo o bom senso de alguns colegas aí que até alguns anos atrás o que faziam era crucificar pessoas, endossar a bandidagem que veio com o Lava Jato, endossar a destruição da Constituição Civil brasileira, inacreditável. Né? Então, o Lula, sem espaço dentro do seu próprio país para atuar como grande mediador, ele vai para o mundo. Se vocês se recordam, o reconhecimento interno aqui do Lula, em 2009, 2010, se deveu a duas coisas. Primeiro, o reconhecimento internacional do sucesso do Bolsa Família. Veio de lá para cá. Até então, eu via matérias, nossa, saiu Valicano no Globo lá, pegaram uma família que pegou o dinheiro do Bolsa Família para comprar geladeira. Geladeira. Sabe o que é geladeira? Aquele negócio que gela e preserva alimentos. Não é para games. O preconceito em relação ao Bolsa Família, só quando veio a consagração lá de fora que se aceitou aqui. E daí, depois, de 2008, 2009, que o Lula virou um estadista. Ali virou, efetivamente, o que ele fez para vencer a crise e foi fantástico.
Então, hoje, ele tem uma dimensão geopolítica internacional maior que a do Brasil. Quando você vê, vamos pegar esse caso do Trump, vamos tentar ver aí, o que levou o Trump a essa. Obviamente, não foi improviso do Trump, né? Você tinha negociações empresariais. Hoje eu estava vendo tal de Marcos, não sei das quantas, na Globo News. Um horror, um horror. O Brasil não tem condição de nada, o Brasil não tem nenhuma relevância para os Estados Unidos, porque esse pessoal é de uma ignorância monumental. Eles acham que só sabem medir o que é a relevância. É o peso do Brasil no comércio dos Estados Unidos. Como é um peso pequeno, não tem relevância. O fato do Brasil ser um baita produtor de petróleo, de terras raras, de ser um ator fundamental aí nessa disputa dos BRICS, essas cabeças de planilhas não conseguem entender. Né? Então, o que aconteceu? Nas conversas empresariais, ficou claro lá que esse afastamento... Primeiro, o ponto central, o blefe das ameaças do Trump, encontraram um sujeito altivo aqui, representando um país altivo. Não deu certo. Então, o blefe de ameaçar o país não deu certo. E daí começa a contabilizar as perdas. Perdas nos Estados Unidos, aí, com os importadores de café, suco de laranja, esse negócio todo, mas principalmente a importância do Brasil na questão do petróleo e principalmente em terras raras. Então, eles estão olhando e falam, a China vai levar tudo aqui, vai levar tudo. Então, esse foi o motivo que levou aí o Trump a fazer um gesto só. Tinha uma outra análise interessante, que também foi uma maneira de tirar o impacto total daquela afirmação do Lula como anti-Trump. Né? Foi uma maneira também, aí, porque a manchete do dia em todos os jornais seria, como foi também, né, o discurso do Lula. Mas com todo esse ponto aí, que você vai ter? Você vai abrir uma discussão agora, terras raras, só agora que o Brasil está acordando também. Eu acho que você vê hoje o ponto central do Brasil é na parte de energia verde, terras raras, e está nas mãos de um ministro de Minas e Energia que, cá para nós, não tem dimensão, é um cara que administra interesses de JBS, isso e aquilo, não tem uma dimensão para administrar esse problema. O que o Lula falou na entrevista? Não, eu estou lendo diariamente aí sobre terras raras, eu vou tomar as decisões. Então, digamos, o que o companheiro Trump conseguiu nesse período aí, colocar o companheiro Trump e os companheiros lá da Câmara, lá, né? O que conseguiu foi deflagrar finalmente aí um fortalecimento, a vinda para a rua da população, dando um fôlego novo para o Lula. O Lula que surgiu, os discursos dele, aliás, o pessoal que falava que ele não estava dentro das propriedades mentais dele. Um dia eu comentei aqui a questão da idade, tudo, mas não é em relação a propriedades intelectuais dele, que é só ver os discursos lá fora. É em relação à paciência para administrar picuinhas da política e do dia a dia. Né? Mas quando você vê o que aconteceu com ele aí nesses dias todos, aí, o pique dele, antes disso, o pique nas negociações aí dos. O Haddad está tentando enrolando. Aliás, o Haddad e o Flávio Dino, para ter paciência para enfrentar os dinossauros da Câmara lá, estão sozinhos também, sozinhos, assim, os mais destacados aí, né? Então, você tem aí todo esse processo de revitalização da candidatura Lula. É cedo ainda, você tem um pico agora, um salto para uma nova etapa, um novo patamar da política e da popularidade do Lula. Mas, obviamente, você vai ter outros episódios pela frente aí para testar até que ponto o Lula vai conseguir manter ou crescer mais ainda. Né? É interessante, porque nesses jogos todos aí, você vê a diferença de dimensão de tamanho político. Né? O cara, quando ele tem os conceitos claros, que nem o Lula, ele consegue se locomover. E quando tem esse senso de dignidade também aí, que fantástico dele. Aliás, eu estava ouvindo aí o samba enredo lá daquela escola de samba de Niterói. Rapaz, aquilo lá vai ser uma bomba quase tão forte quanto o refrão do Olê, Olê, Olá, dos anos 90 lá. Né? Então, digamos, ele vem com esse pique todo aí. Você vê um Genuíno, que veio aqui antes de ontem. O Genuíno era um sujeito que, quando vinha aqui, nossa, cadê o Genuíno? O Genuíno sempre foi um otimista, pô.
O Genuíno era o sujeito que, lá em Brasília, articulava reuniões com militares, com políticos, com juízes, para discutir a estrutura do Estado brasileiro numa visão de social-democracia também. Depois ele perdeu o entusiasmo totalmente com a falta de espaço que havia dentro da política para poder pensar o novo. O novo está sendo pensado de volta. Tem alguns momentos na história que as pessoas tiram da gaveta suas ideias, suas propostas e vêm à tona. Nós tivemos isso na Constituinte, de 88, tivemos isso no começo do governo Fernando Henrique Cardoso. Havia um borbulhar de ideias e tudo que aquela financiarização acabou atrapalhando. Tivemos isso no começo, no primeiro governo Lula, as ideias aí de municipalismo, a própria Bolsa Família aí, né? São aqueles momentos que os pensadores percebem que tem espaço político e daí vem à tona e a militância reage de um lado, a opinião pública reage e com isso vai estimulando um processo criativo. Nós estamos entrando num quadro similar hoje, em que pese todos os poucos espaços políticos dados pelo Congresso aí e as ameaças para o próximo Congresso. Mas a nação acordou. E um dos fatores relevantes para isso foi a percepção de que o país estava nas vésperas de ser dominado pelo crime organizado. Então, nós temos que somar todos esses processos aí, a operação da Polícia Federal contra as fintechs e contra a lavagem de dinheiro, a morte daquele delegado lá em Praia Grande pelo PCC, o papel fantástico do ministro Flávio Dino em relação às emendas parlamentares e chegar à conclusão, a ficha cai com essa tentativa aí, com a PEC da blindagem, caiu a ficha de que o Brasil está ameaçado no Congresso Nacional pelo avanço das organizações criminosas. Então, você tem todo um movimento, aí você pega aquele Zema, nossa, o Zema é uma vergonha, o Zema, né? Querendo tratar tudo como se fosse terrorismo, como se fosse PCC. O PCC é a maior organização criminosa, mas quando você vai na Câmara Federal, são várias organizações criminosas atuando em conjunto. Cada parlamentar que usa uma emenda parlamentar para desviar dinheiro para uma sécula que está na prefeitura X e tudo, vai para o hospital do dono, do marido da deputada Y, é organização criminosa, é isso que a gente tem que chegar, tem que cair a ficha. Então, ficou claro, caiu a ficha com essa PEC da impunidade, essa PEC da bandidagem, como se diz. Né? Então, hoje, o grande desafio nacional capaz de unir todo mundo é essa reação contra o crime organizado, da qual o Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, é o grande defensor da democracia, apesar de todos os erros que cometeu anteriormente. Né? E o companheiro Trump vai entrar para a história aí como o desastrado que ajudou a renascer aqui a esperança no Brasil.